mega operação. Quando se fala em mega operação, eu só me lembro da chacina do Rio de Janeiro. Que aí, como a imprensa não quer chamá-la de chacina, massacre, mortandade, o que seja, porque é o que foi, 121 pessoas mortas, num único dia, numa mata fechada, para onde as pessoas foram atraídas ou resolveram ir para lá e aí o BOPE estava lá emboscado e matou. Olha, antes de Mas você entrar essa. nessa mega Hein? operação, só para passar um detalhe, para quem não sabe, o Jair Renan é o filho patinho feio do Jair Bolsonaro, é o mais rejeitado, é aquele que não é filho da Rogéria. A Rogéria é a mãe do 01, 02, 03, Flávio, Carluxo e Eduardo, mas o Jair Renan é filho da Ana Cristina Vale, era a Ana Cristina Vale que arrecadava a rachadinha do Jair Bolsonaro antes do Queiroz. Quando ela trai Bolsonaro e eles se separam, Queiroz vira o homem da rachadinha. E ela denuncia, quando eles se separam, ela denuncia para polícia que o Bolsonaro fazia rachadinha, que ele ganhava mais de 100 mil por mês só de dinheiro que ele tomava dos funcionários. Que, enfim, faz uma série de denúncias contra Jair Bolsonaro, mostrando que ele era corrupto. Você E, está falando da inclusive, segunda mulher, né? inclusive, que ele estourou o cofre que eles tinham no Banco do Brasil para roubar as joias do casal. Ou seja, o primeiro momento que Jair Bolsonaro rouba as joias é da própria esposa, ou ex-esposa, a mãe do Jair Renan. Aquele que ele disse numa entrevista à Playboy que pensou em abortar, inclusive. Ele quase abortou Jair Renan. Esse é Jair Renan, filho da mulher que denunciou o Bolsonaro, depois fez um acordo com ele, voltou da Noruega, se escondeu na Noruega por anos, se asilou lá dizendo que era ameaçada de morte pelo Bolsonaro. O embaixador do Brasil na Noruega ajudava ela a se esconder, inclusive. E aí depois ela faz um acordo com o Bolsonaro, volta. Essa é a mãe do Jair Renan. Jair Renan, o que ele pensou em abortar. Então, e que sofre bullying o tempo inteiro dos irmãos. Esse é Jair Renan, o patinho feio, portanto, só para quem não Mas, conhece a mas que, história. que exemplo de família é essa, né? E inacreditável é o seguinte, é porque na época que o Bolsonaro se elegeu presidente, e se elegeu muito impulsionado por duas coisas. Uma, o Lula estava preso. Ficou com aquela conversa mole o Lula de que seria candidato, continuou Fala no liderando todas microfone, as vai. pesquisas até agosto. A Sim. eleição seria primeiro turno no dia 3 ou 4 de outubro. Aí foi quando ele disse, olha, realmente não dá, não posso, então vou apoiar o Haddad. Mas o Bolsonaro deve a eleição dele a duas coisas. A impossibilidade do Lula ter sido candidato naquele ano e a facada que aquele maluco desequilibrado mental Adélio. do Adélio Bispo aplicou nele no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. Aquilo ali, o Bolsonaro que não ia ter tempo de televisão nenhuma, nenhum, porque era um partideco que patrocinava a candidatura dele, que não tinha recurso para nada, que não tinha dinheiro, que não tinha nada, ganhou uma cobertura de televisão de graça a partir do dia 6 no dia da facada, até o dia final da eleição. Ainda foi para o segundo turno com o Haddad. Pensava que naquela situação ele ia se eleger direto no primeiro turno. Mas muito bem, mas naquela época, claro, não se falava nada da quem era de fato Bolsonaro. Ali, não, deputado do baixo clero, da Câmara dos Deputados, um Zé Ninguém, um desconhecido, mas ninguém expunha a biografia de Bolsonaro. E olha que ele já tinha aprontado todas. E agora é a hora de vez em quando a gente lembrar disso, para que as pessoas aprendam. Vem cá, eu votei nesse Você sabe que sujeito para eu que tava, presidente da República. Eu não. Quem votou? eu Eu tava com ele, votei. com o Bolsonaro, no dia que puseram o nome do Bolsonaro no Datafolha. Quando saiu a primeira pesquisa com o nome do Bolsonaro concorrendo à presidência, ele já apareceu em segundo lugar na casa dos dois dígitos e muita gente não sabia quem era Bolsonaro. E foi a partir dali que passaram a saber, quem é esse cara que está em segundo nas pesquisas, está atrás do Lula já. Era Bolsonaro, de repente, para muita gente que não o conhecia. E, portanto, foi obrigado a conhecer. E eu estava, no momento que saiu a pesquisa e que o Bolsonaro
a conferiu. Eu estava do lado dele, por coincidência, né? Tava indo fazer lá, tentando fazer uma entrevistinha com ele para uma rádio, e estava na sala dele, então. E aí eu vi toda a reação dele. O medo do Bolsonaro, quando ele viu que estava em segundo, era que a partir dali as pessoas passariam a saber quem é ele. Ele falou: "Ó, agora eu vou virar alvo. Agora as Foi, mas pessoas vão ficar ninguém. vindo para cima." Ele Mas tem nem, teto de vidro. E quem tem teto de vidro não quer ser alvo. Então o medo dele a princípio era: agora as pessoas vão prestar atenção em mim. E se prestar atenção, tem coisa ruim para ver. Então o medo dele a princípio era se transformar em alvo. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: Bolsonaro, se você for eleito, essa vai ser a última vez que a gente vai poder votar para escolher um presidente, exatamente sugerindo que ele ia dar um golpe. Porque essa sempre foi a imagem dele. E aí ele falou para mim: não, não vou dar golpe. Ele tentou escapar. Mas ele tentou dar golpe. Ele sempre prometeu que ia dar golpe. Quando ele se lançou candidato, ali na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, fez o primeiro discurso dele como candidato a presidente, o que é ilegal fazer com comício dentro de uma academia militar, mas foi permitido pelo Tomás Paiva, que hoje é comandante do Exército, naquela época comandava a AMAN. Ele fala em golpe já. No primeiro comício, diante do Exército, ele já vê, disse vê, que vê vai dar esse um golpe. vídeo aí interessante. Bolsonaro marchando, é um vídeo raro. Eu pelo menos nunca tinha visto ele marchando. Olha, que homem resoluto. Ó, ó, ó. Já passou lá na frente. Ó, olha de novo, vamos ver de novo. Uma das poucas coisas que ele de fato sabia fazer, marchar. Olha aí. Isso não é inteligência artificial, não. Isso é vídeo real. Desencavado aí por Dona Alice. Falar em desencavado, o apelido do Bolsonaro nessa época que ele servia no Exército era Cavalão. Porque a única Cavalão, coisa pela qual ele se corredor. destacava era em corridas de curto fôlego. Ou seja, aquelas corridinhas curtas que você corre, ele tinha um bom arranque, arrancava e ganhava as corridas. O resto vamos dizer, da ficha dele como militar é muito ruim. Planejou atentados terroristas para ver se o exército. Atentados terroristas para protestar pelo baixo soldo. Veja, não estou falando da solda agora, não, do soldo, que era o salário que o exército pagava aos militares para protestar. Ele foi garimpeiro também no Mato Grosso do Sul, sem que os seus chefes soubessem disso. Descobriram que ele fazia garimpo. Ficava lá tentando encontrar ouro, se juntava com garimpeiro, não sei o que. Tal era a ambição dele por dinheiro. O que pegava muito mal entre os seus colegas de farda, que não são, infelizmente não são até hoje bem remunerados. Mesmo os oficiais de alta patente não são. E aí o Bolsonaro fazia esse tipo de coisa e deu nisso aí. Mas é bom, lembre-se em quem a maioria dos brasileiros votou em 2018. E em 2022, por pouco, não reelegeu esse cidadão. Apesar de tudo isso que ele fez em relação à pandemia, do seu descaso, da sua associação com o vírus, de tudo, de tudo. E até hoje ainda tem uma quantidade de bolsonaristas muito grande. E até hoje, para além da quantidade de bolsonaristas que existe uma direita aparvalhada, sem projeto para esse país, a não ser aqueles que os técnicos em breve soprarão para ela, e sem candidato real, viável para presidente da República, independente de Bolsonaro. Aí se diz: não, agora a direita já não precisa de Bolsonaro. Não precisa. Não precisa, é só o que precisa. Fica esperando a bênção de Bolsonaro para um dos seus nomes. Ora, ela não tem voto. O candidato que ela teria com chances de pelo menos crescer durante a campanha, não digo necessariamente ganhar a eleição, mas crescer, seria o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
Mas Tarcísio depende de Bolsonaro. Ele se sente um devedor daqueles inesquecíveis do Bolsonaro, porque ele não era nada antes do Bolsonaro. Tinha servido ao governo Dilma, depois virou ministro ali do Bolsonaro, que Bolsonaro nem conhecia ele, alguém indicou, Bolsonaro não tinha ninguém, estava formando equipe, não tinha gente para trabalhar com ele, a não ser militares. Soube que o Tarcísio tinha sido também saído do exército como um capitão, capitão como ele, só que Tarcísio ganhou essa patente de capitão por méritos próprios. O Bolsonaro não, por desmérito, porque o exército preferiu negociar com ele, vai para a reserva com título de capitão, é um soldo melhor, e nos deixa em paz, porque ele já tinha criado muita encrenca dentro do exército, hein? A Alice está fazendo uma observação interessante. Isso era a moeda do imbrochável. Imorrível. Imbrochável, eu tenho essa moeda aqui guardada. Quando às vezes eu boto aqui em exposição. Agora tá querendo soluçar 23 horas por dia, o imorrível. As pessoas que entram reclamam. Pois é, ele só tem crises intermitentes de soluço. Você já notou isso na presença da família. Porque quando ele chegou lá na Polícia Federal, sábado, preso, quietinho, porque ele é frouxo, ele não é de bater com pau na mesa, é de fingir que bate. E ele fez exame lá de corpo de delito, como se diz, tudo bem, problema nenhum. No dia seguinte, tudo bem. Aí aparece um garotinho Bolsonaro, aí, opa, papai, o caça-palavras está com soluço de novo. Mas voltando, mas vamos, o grande assunto de hoje do dia é essa mega operação